Graça e paz, amados, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a profecia é para a nossa semana. A nossa semana será de portas boas abertas. A porta que Deus abre que ninguém fecha. Essa semana é uma semana que vai ser liberada grandes portas na vida dos seus filhos e filhas. Se você crê, você fala amém, eu creio e recebo em nome do Senhor Jesus. Porque o nome de Jesus, ele tem poder. E quando nós damos crédito à palavra de Deus, quando nós cremos, nós temos que receber com gratidão aquilo que Deus quer nos dar. Imagine, alguém quer te dar um presente, ela vai toda feliz para você e fala, eu tenho um presente para lhe dar. Aí a pessoa fica lá, você tem um presente? Às vezes acha que é uma coisa pequena, aí fica todo desanimado. Mas eu já recebi tão pouca coisa, por que eu vou me animar? Por que eu vou ficar feliz? Porque se chega algo pequeno, só chega coisa pequena em minhas mãos. Você conhece alguém que tem esse pensamento e que não dá conta nem do pouco que Deus entrega em suas mãos? Pessoas que às vezes falam, elas ficam colocando problemas aonde não tem problemas. Deus entrega, abre portas. Deus abre portas. Jesus tem a chave, ele abre a porta que ninguém fecha. A única pessoa que pode fechar a porta somos nós mesmos. É a pessoa, porque às vezes ela rejeita as coisas de Deus. Você tem tantas pessoas que ela recebe um trabalho e ela pede tanto, ela ora, ela pede, aí depois Deus vai e entrega aquele trabalho. Deus abre aquela porta para ela. Jesus entrega a chave, tá aberta a porta e ninguém vai fechar, mas temos o livre-arbítrio, a nossa decisão. A nossa decisão, ela é muito séria. Por isso que muitas pessoas, elas ganham a bênção, mas elas não ficam com a bênção, porque elas rejeitam, porque elas não querem ter trabalho, porque no dia a dia, um trabalho, uma pessoa pede uma porta aberta de um trabalho, mas lá no trabalho já está falando, é trabalho, não é para ganhar e ficar sem fazer nada. A obra de Deus aqui na terra, para todos nós, é para todos aqueles que têm boa vontade, que querem fazer e que não se recusam a fazer. Ele chama, tem os escolhidos, olha, é você que vai, é você que eu chamei. Mas tem pessoas que desistem, tem pessoas que não querem, tem pessoas que olham e falam, mas o que eu tenho é tão pouco, por que eu vou me preocupar? Não me valorizam nesse lugar, por que eu vou estar perdendo o meu tempo? Aí é quando eles perdem a chance de crescer. É quando eles deixam de abraçar a bênção. Não deixe de abraçar a bênção. Essa semana é semana de portas abertas. Aqueles que já perderam as suas bênçãos, eles podem orar, pedir perdão a Deus, porque temos que ter obediência. Se é uma coisa que às vezes as pessoas não se agradam, é quando se fala de obediência. Obediência é só fazer a vontade de Deus, é só fazer as coisas certas. E quando erramos, pedimos perdão a Deus e voltamos novamente. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha no final o que ele diz. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Quando guardamos a palavra de Deus e não negamos o nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, ele abre portas e portas boas. E portas que pessoas que ficam com inveja, o que é a inveja? É um coração que é um coração invejoso.
ele atrai espíritos ruins para perto dele. Aí o espírito da inveja, ele leva com ele a destruição, porque ele não aceita que o outro cresça. Ele não aceita de forma alguma. Quando uma pessoa ela está passando por lutas, passando por tudo, aí tá ali todo mundo não, as pessoas, a pessoa que tem inveja tá ali do lado. Ah, coitado, eu tenho dó de você, fica ali do lado. Agora, quando a pessoa começa a crescer, ela começa a ficar com raiva, porque ela não aceita que a outra cresça mais do que ela. Aí ela começa a desejar o mal dentro do coração, a ficar com muita raiva, e aquilo ali atrai coisas ruins para a pessoa que foi invejada. Só que árvores que dão frutos vêm de Deus, vêm de plantação, da oração que falamos ontem, que é a colheita. Quando chega a época da colheita, quando chega a época que Deus abre a porta que ninguém fecha, ah, meu irmão, minha irmã, vai ficar com vontade. Quem quiser que a pessoa não cresça, vai ficar olhando os frutos. Olha o que diz em João, capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Olha como é grande a bênção. Aqueles que foram escolhidos, por quê? Porque obedecem a Deus, porque querem ter um coração bom. Não é aquele coração... Você já viu uma pessoa que ela o que falam de amigo de meio do caminho, que só anda até a metade, que ele não vai até o final, que na hora da necessidade ele vai embora. Deus, ele quer que pessoas façam a obra dele aqui na terra. E tem pessoas que começam um trabalho. Olha, a obra de Deus é em todo lugar. Você está na sua casa, você está trabalhando para Deus, porque você tem uma família que você tem que edificar. Aí Deus vai abrindo portas para você, para cada membro da sua família. Lembra de Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, é eu e minha família. Se tem pessoas que estão com o pensamento voltado para outro lugar, mas você não sai do caminho de Deus, aí você agrada a Deus. Aí aquela porta que você precisa que ela seja aberta, ela vai ser aberta. A palavra de Deus não volta atrás. Porque, como disse Jesus, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, quando você guarda a palavra de Deus, aqueles que se sentem fracos, desanimados e acham que não vão conseguir, mas não é na sua força, meu irmão, minha irmã, é na força de Jesus, daquele que abre grandes portas, daquele que faz você frutificar no deserto, aquele que coloca frutos em tuas mãos, no teu caminho, através da grande porta que ele vai abrir. E é isso que vamos profetizar para essa semana. São portas grandes, portas boas que ninguém fecha. Agora, cuidado, meu irmão, minha irmã, porque tem pessoas que pedem um casamento bom e às vezes para agradar os outros tratam mal o seu cônjuge. Tem isso? Claro que tem. Tem parentes que falam: por que você faz isso na sua casa? Você está se vindo de empregada? Isso geralmente é com as mulheres. Aí as mulheres, por falta de sabedoria, não todas, eu estou falando de casos que às vezes acontecem muito, que são pessoas que não querem ver as famílias viverem bem. Aí elas começam a dar conselhos errados. Cuidado com conselhos errados, cuidado com coisas erradas, porque isso atrapalha a bênção. Aí Deus abre uma grande porta para essa família. Aí começa a aparecer os defeitos. Começa uma pessoa que está de fora querendo que as portas se fechem, começa a colocar coisa na cabeça do líder, da líder daquele lugar.
pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser em um lugar que tem um líder. Coisas que líder tem que prestar atenção. Cuidado com a porta que Deus abriu para você não fechar, porque às vezes a liderança ela é muito atacada e ela recebe conselhos maus. Eu já vi muitos líderes se dando mal porque fechando a porta que Deus abriu para ele, porque ele foi por conselhos errados. Às vezes eu venho aqui falar da palavra de Deus, aí Deus me dá uma palavra, o Espírito Santo de Deus, e eu não posso me negar a falar, porque se eu chegar aqui, meus irmãos e irmãs recebam a porta aberta, a porta que Deus abre e ninguém fecha, todos vocês vão receber. Isso não é bem assim. As coisas de Deus, elas têm Deus é um Deus de excelência, é um Deus de santidade, Ele gosta das coisas certas. Uma pessoa que mente, uma pessoa que vive fazendo coisas erradas, ela tem que se arrepender. Eu não estou falando isso para você que está me ouvindo. Eu estou falando, no geral, o que a gente pode fazer é que tem os escolhidos de Deus. Quem são os escolhidos? Os obedientes. Obedeça a Deus, porque a porta que Deus abrir para você, meu irmão, minha irmã, mas não tem inimigo que feche, porque a porta que Jesus abre, ninguém vai fechar na sua vida. Isso aí eu tenho plena certeza, eu tenho plena convicção, eu creio na palavra de Deus, ela não volta atrás. E aquele que fez coisa errada, nunca é tarde para se arrepender, porque Jesus, ele falou, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Aqui estou para falar a verdade da palavra de Deus, não sou eu que quero desse jeito, é a verdade que quando diz na palavra de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque Deus abre aquela grande porta, mas lá dentro tem gigantes. Temos que derrubar os gigantes. Temos que crer como Josué e Caleb. Abriu-se aquela porta. Deus mandou eles ir para a terra prometida, mas lá tinha gigantes. Aí 10 homens desistiram. Veja como são as coisas. 10 homens ficaram falando mal. Como que vamos entrar naquele lugar? Tem gigante. Olha, o que não falta é pessoas para falar mal das bênçãos que Deus dá. Porque, meu irmão, minha irmã, não se esqueça, tem o inimigo das nossas almas lutando, colocando fofoca no meio, colocando disse-me disse, falando mal das coisas de Deus, do que Deus entregou, das bênçãos que Deus entregou no lugar, e a pessoa parece que está cegada pelo inimigo das nossas almas e acaba acreditando na maldade humana. Por que é que eu oro? Porque tem a maldade humana, para que Deus nos livre do homem sanguinário, porque existe o roubo, existe a maldade, existe a falsidade, existe as palavras de maldição, existe macumbaria, existe o mal existe. E o mal não quer que você vença. Então você presta atenção, a palavra de hoje é muito forte, porque tem portas boas para se abrir, e essa semana é uma semana de portas abertas que Deus vai liberar para aqueles que creem, para aqueles que voltam para Deus e dizem: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto, eu estou pronta para servir, porque a palavra de Deus é para que a gente dê frutos, não é para que a gente seja estéril, não é para que a gente fuja do que Deus nos entregou. Olha o que em João, capítulo 15, versículo 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que meu Pai conceda a vocês, a palavra de Jesus, a fim de que meu Pai conceda a vocês o que vocês pedirem em meu nome. Olha, a bênção é maior do que você imagina. Você já pensou? O que você pedir em nome de Jesus, você receber? Aí você vai dar ouvidos a fofocas, vai deixar a tua obra, aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, porque é pouco, porque é pequeno, porque o lugar não é legal, porque às vezes o casamento
tem algumas coisas, eu não estou falando de violência doméstica, eu estou falando de problemas que tem todos os casais, Não se separe. Você que não tem problemas de violência doméstica, não se separe. Cuide bem do seu lar, da sua família, de cada filho. Consagre sua família a Deus. Agradeça a Deus, porque é a palavra de Jesus que fala, a fim de que o meu Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Tudo o que você pedir, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus você recebe. Já pensou? Tudo o que você pedir, desde que você obedeça, desde que você creia que Ele pode, que tudo posso naquele que me fortalece. A minha força é fraca, mas a força de Deus ela é poderosa. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então Ele concede. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Recebe essa bênção para essa semana. Não esqueça dos ensinamentos da palavra de Deus, porque não sou eu, meu irmão, minha irmã. As bênçãos da obediência, elas nos alcançam. Tudo que você plantar, você vai colher de bom. Tudo que você pedir, em nome de Jesus, você vai receber. Tudo que você almejar de portas boas, de lugares bons, de paz, de prosperidade, das bênçãos do Senhor, as portas vão se abrir. Quando você recebe o favor de Deus e você crê na palavra de Deus, você não é mais o mesmo, você dá fruto. Agora continua, não para e faz teu trabalho com excelência. Aí depois, um dia, você vai dar testemunho no canal, porque teve aqueles 10 leprosos que receberam a sua cura e só um voltou para agradecer a Jesus. Seja esse, seja essa, seja grato a Jesus. Dê seu like no canal, porque aqui é da palavra de Deus e eu profetizo semana de portas abertas, portas que o Jesus abre e que ninguém fecha. Vamos orar. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, pelo poder do nome de Jesus, eu estou aqui em oração, te pedindo que essa semana, Senhor, seja semana de portas abertas, de coisas que estavam travadas, liberadas. Abre as portas que trancaram, que o inimigo trancou na vida dos teus filhos e filhas. Ó Senhor Jesus, pega a tua chave e abre as portas de INSS para liberar benefícios dos teus filhos, para que caiam na conta bancária deles. Abre as portas, Senhor, dos judiciários, para que causas na justiça estejam liberadas a partir dessa semana, dando vitória a todo aquele que precisa de justiça, que precisa de suas bênçãos, de seus bens liberados. As causas na justiça sejam liberadas. Senhor, tem misericórdia do teu povo. A porta dos bons médicos se abra, que nos hospitais, Senhor, abram-se o entendimento dos médicos, de sabedoria para aplicar a medicação certa nos enfermos, dê a cura, a porta da cura seja aberta, Senhor, para a vida do teu filho e filha que está escutando esta oração. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, todo aquele que está precisando de uma grande porta na vida financeira, abre, Senhor, a grande porta para que seus filhos frutifiquem, para que eles tenham em abundância e eles possam abençoar milhares de pessoas. Pai, eu não coloco limites em teu poder, é no poder do nome do Senhor Jesus. Abre os céus em favor dos teus filhos, Pai. Essa semana, como diz na tua palavra, profetiza, filho do homem. Eu profetizo grandes portas abertas na vida dos teus filhos e filhas, portas de prosperidade,
portas de bênçãos, bênçãos que não têm fim, que chegue a teus filhos e filhas, e que o inimigo não fecha, e que o invejoso não fecha, e que a maldição não toca no que Deus nos deu, porque a bênção de Deus ela é protegida, selada, blindada com o sangue do Cordeiro, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Ore comigo o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, livrai-nos da maldade humana, do homem sanguinário, da maldade espiritual. Abençoe grandemente as nossas vidas com muita proteção, meu Senhor. Envia teus anjos poderosos, protege as nossas vidas, de cada membro das nossas famílias, as nossas crianças e os nossos animais. Acampa os teus anjos, meu Senhor, ao nosso redor e ao redor das nossas bênçãos. E eu espero, Pai, grandes portas, milagres na vida dos teus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus, porque teu, Senhor, é o poder, toda a honra e toda a glória, hoje e amanhã e para todo sempre, a ti, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.